Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais um domingo, iniciando mais uma escola dominical, e nós estamos felizes por mais uma vez podermos estar aqui na igreja louvando o nosso Deus. E nós vamos começar com uma canção que diz que o nosso Deus é o Deus do impossível, que nada foge do controle do nosso Deus e que todas as coisas, apenas uma palavra do Senhor, é possível que se mude qualquer situação, qualquer coisa na nossa vida. Então nós vamos louvar a Deus com essa canção. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz nesse dia glorioso do Senhor. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais uma oportunidade de mesmo estarmos longe dos irmãos num reencontro, mas estarmos principalmente na presença do Senhor nesses dias e mostrar que a igreja somos nós. A igreja não precisa de templo. Vamos orar?
Bendito Deus, querido Pai, Deus de amor, Pai eterno, te louvamos, ó Senhor, pelas tuas bondades, pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque num tempo onde tudo está sendo vindo de encontro aos nossos corações, Senhor Deus, o temor atemorizando, nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigado porque vemos tudo, notícias atravessadas, e nós ainda temos que principalmente manter a nossa fé, manter a nossa esperança no Senhor, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor nos concede isso através da tua palavra, Senhor. E rogamos ao Senhor, ó Pai amado, que esteja confortando, aquietando os corações, para que possamos parar para pensar, ó Pai, que tudo isso é o Senhor que controla. Basta o mover das tuas mãos, Senhor Deus. E agora reconhecemos o quanto o homem é pequenino, o quanto as riquezas não podem fazer nada, a ciência muito menos, e a política, Senhor. Quem pode tudo é o nosso Deus soberano, é o nosso Deus eterno, o qual depositamos, ó Pai, toda a nossa esperança nas suas mãos, Senhor. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, mais uma vez, estamos, com uma equipe de cânticos, com o pastor aqui, presbítero Biezé, nossa irmã Creuza, o diácono Fábio, e dizer mais uma vez do quanto nós estamos com saudades, dos irmãos. Encontramos alguns na rua, dá vontade de dar um abraço, dá vontade de dar um aperto de mão, mas isso vai passar. Isso vai passar em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 7 a 13, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 em diante, que diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes nas ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais
e as que se não veem são eternas. Irmãos, você que fica aí preocupado, atemorizado, né? Nós lembramos nos tempos do profeta Joel que Deus, que o que aconteceu naquela época foi Deus que mandou. Então a gente fica muitas vezes preocupado com o que vai acontecer, as pessoas morrendo. Você que fica aí todo dia procurando uma notícia sobre o coronavírus, inverte isso. Saiba que você é cuidado pelo Deus eterno. Você fica, procurando notícias do coronavírus, repassando nas redes sociais e se atemorizando, e esquecendo do principal, que você é protegido pelo Senhor. Aqui diz, ficamos abatidos, mas nós não somos destruídos. Nós precisamos mais confiar em Deus. Tem uma fala de Agostinho de Hipona que diz assim, nós precisamos reconhecer que Deus é Deus e o homem é homem. E nós temos que, a mania de acreditar ao diabo tantas coisas que estão acontecendo, e uma delas é essa pandemia, porque nós não acreditarmos à justiça divina num mundo tão caótico, num mundo tão sem Deus. Quem sabe vai ser essa oportunidade para as igrejas de garagem, não aguentarem, porque não estão firmadas na rocha, e fecharem, e os homens confiarem e acreditarem mais em Deus. Nós precisamos, irmão, redescobrir a soberania de Deus e depositar na mão dele, a nossa esperança. Tudo isso que está acontecendo, basta um mover da mão do Senhor para tudo isso acabar. Estão confiando nas riquezas, mas pessoas ricas estão morrendo. Estão acreditando na ciência, mas a ciência não está descobrindo, uma cura. E agora estão acreditando na política. Nada disso vai resolver. Nada disso vai resolver. Enquanto você tiver confiado nessas coisas, você vai ficar atemorizado, você vai se desesperar. Mas a partir do momento que você depositar a sua confiança no Senhor, e principalmente passar isso para as outras pessoas, a coisa vai mudar de figura. Que você fique aí no recôndito do seu lar, mas que não fique procurando, coisas para ficar mais atemorizado. De domingo a domingo, se você abrir a sua rede social, você vai ver lives de pessoas verdadeiramente que têm propósitos com Deus. São vários pastores, várias igrejas, e que você possa fazer então, desse momento em que você está na sua casa, possa usar pessoas abençoadas que venham trazer para dentro do seu lar as verdades bíblicas, teologicamente comprovadas. Que você possa então, meu irmão, deixar todo esse temor nas mãos do Senhor e possa ser instrumento na mão de Deus para ajudar as pessoas que estão realmente atemorizadas com isso. Confie em Deus e você vai ver que o Senhor estará do seu lado, te dando paz, a verdadeira paz. Nós vamos passar para a nossa irmã Creuza agora. E que Deus te abençoe e acalme o seu coração. Bom dia, meus irmãos. Saudade de todos na nossa comunhão aqui no templo. É sempre muito bom quando a igreja canta, quando a igreja louva, junta. E dá muita alegria no nosso coração. Mas nesse tempo, estamos desta forma, adorando ao Senhor. Não podemos deixar de fazer isso, mesmo que sós em casa.
E neste momento nós vamos louvar ao Senhor pela vida dos nossos aniversariantes da semana. Primeiro quero dizer que dia 15 foi aniversário do nosso pastor. A igreja não deixou de comemorar, mesmo que seja à distância. Nós enviamos uma cesta da manhã, do café da manhã para ele e a Clícia, com cartão, em nome da igreja. E também a UMP e a UPA mandaram um carinho para ele. E nós louvamos a Deus pela vida dele. Ficamos devendo um abraço, né? O abraço só futuramente nós poderemos dar. E nesta semana nós vamos ter o aniversário, dia 21, terça-feira, da Cristina Teixeira Oliveira, do Guilherme de Carvalho Ferreira, da Marissa Valente dos Santos. Na quinta-feira, dia 23, do Hércules de Souza Olegário e da Érica Cordeiro Olegário. Na sexta-feira, dia 24, aniversário de casamento da Rosângela e do Obiezer. E no sábado, dia 25, aniversário da Maria Aparecida Almeida. Louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Também o diácono Fábio está aqui com a gente, foi aniversário dele essa semana. Nós louvamos a Deus pela vida dele. O Fábio tem sido um instrumento de frente aqui na obra do templo, né? Está sempre aqui todos os dias e incansável mesmo nessa luta. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Vou fazer a oração de Paulo aos Colossenses. Por esta razão, está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esta é a nossa oração em favor de todos aqueles que aniversariam nesse tempo difícil, mas um tempo que nós devemos louvar a Deus, porque em todo o tempo Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu vou pedir ao pai do pastor que faça uma oração em favor dos aniversariantes. Eu convido a vir aqui. Depois, a palavra estará com a equipe de louvor. Santo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando contigo, cultuando, Senhor, a Ti. Pai querido, eu te peço, Senhor, que Tu abençoe cada aniversariante dessa semana que passou e que vai vir ainda para ser, Santo Deus, ser aniversário. Pai querido, guarda a Tua igreja, põe Sua mão santa protetora sobre a Tua igreja. Pai querido, eu te entrego em Tua mão santa, porque Tu és santo e protetor, Tu és a solução da nossa vida. Guarda esse culto, Senhor, abençoa um por cada um, hoje e sempre. Amém. Irmãos, como a Creuzinha disse, eu acho que a palavra mais usada hoje por nós é saudade, né? Temos saudade de estarmos juntos no culto de louvor ao Senhor, mas sabemos que esse tempo em breve vai chegar, né? Deus quiser, rapidamente nós estaremos de volta à casa do Senhor para juntos nós louvarmos ao Senhor com alegria. Mas eu te convido aí na sua casa mesmo. A Bíblia diz que em todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. Seja na adversidade, seja na alegria, em todo tempo devemos louvar ao Senhor. E nós vamos cantar duas canções bem fáceis que toda a igreja conhece. E eu te convido, mesmo aí na sua casa, a você estar louvando ao Senhor com essas canções.
Em espírito e em verdade, te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor na casa do Senhor, ministrando louvor. Amém. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. Sempre adorar ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, e nossa vida pertence inteiramente ao Senhor. O nosso Deus que é maravilhoso, que é aquele Deus em que nós sempre podemos contar com a presença dEle em nossa vida.
E é muito bom, irmãos, podermos louvar ao Senhor nesta manhã. É muito bom podermos sentir a presença do Senhor conosco todos os dias. Vamos então adorar o Senhor com essa canção. Maravilhoso é estar em tua presença. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. És, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Meus irmãos, bom dia para você, tá tudo bem? Que a graça do nosso Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, abençoar o seu coração. E nós estamos aqui nesta manhã para a gente conversar um pouquinho a respeito das Escrituras e também nos encontrar, ainda que de modo virtual, mas nos encontrar aqui juntos para a gente conversar e orar e ser edificado pela palavra do nosso Deus. Hoje eu quero aqui, meu celular saiu, vou pedir vocês, meus irmãos, para que vocês possam escrever aqui, você que está presente, que está conectado aqui na live, escreve alguma coisa para eu detectar que você está aqui conosco. É a única maneira que eu sei de identificar aqui a tua presença. Escreve aí para mim, meu celular atualizou, e aí os restantes aqui acabaram que
apagou. Já estou vendo a presença aqui do Henrique, a Michele, a Franci, a Fabiane, lá em Moimirim, conectada aqui conosco, a Lili, a Rebeca, a Cida, o Pablo, a Alessia, o Ederson está conectado, mas ele também está aqui com a gente, a Ana Alice também está conectada, Terezinha, ontem foi aniversário do Eli, né, Terezinha? Parabéns, viu, Eli? Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. A Cida, a Isa Mara está também aqui conectada, a Thaís Xavier, o Micael, a Kátia, a Vanessa. Flávia, a Vanessa está conectada aqui, ó. Está te vigiando. A Fátima Gomes, Maria Catarina, eu e o Roosevelt. Rapaz, para falar esse nome tem que ter um talento, hein? Roosevelt, Deus abençoe o senhor, viu? A Maria Goretti, a Elisângela, a Nívia. É a Nívia ou o Edmundo que está aqui? Ou os dois? Áquila, lá de Santa Gertrudes. Está tudo bem aí, Áquila? Tá conseguindo ouvir e ver direitinho aí a transmissão? A Irani, a Lucimeire, a Jaciara, a Rosângela Valente, a Rosângela do Obiezé, a Cida Cordeiro, eu, Hércules e Filhos, que coisa boa. A Lili, eu falei, a Dona Irene está conectada aqui com a gente. Tem mais alguém que eu não falei aqui? Rosângela Valente, eu acho que eu havia falado. A Jaciara Tavares, lá de José Pedro. Bacana, né? Tecnologia sensacional. Eu acho que eu falei aqui o nome de todos os que apareceram para mim. Se eu não falei, escreve aí, porque em algum momento vai aparecer aqui. Ok? Nós estamos nos adaptando a essa questão da tecnologia e, com a graça de Deus, tem funcionado. O Edmundo que está lá, também a Aníbal e a Cicinha, Rosângela Valente colocou aqui. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer o pessoal que está aqui nos ajudando, o pessoal da equipe de cânticos, os superintendentes aqui da nossa igreja, o sonoplasta, o Bezé e o Fábio que nos ajudaram aqui. Coisa muito boa e tudo funciona por causa da cooperação de cada um. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Sirlene colocou aqui de Volta Redonda. Maria Helena, louvado seja Deus, muito bem. Queria que vocês colocassem aqui para mim, nos comentários, o tema da minha palavra aqui nesta manhã. Coloca para mim nos comentários o tema da minha palavra aqui nesta manhã. A Igreja Gloriosa na Glória. Escrevem aí para mim. A Igreja Gloriosa na Glória. Nesse tempo que nós estamos passando, esse tempo de crise, é importante você alimentar o seu coração com a esperança que as Escrituras te dão. Porque as Escrituras nos dão esperança verdadeira, a esperança que de fato podemos ter e podemos crer. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, no capítulo 7. Por favor, abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 7. Está funcionando bem, pessoal? Acharam? Apocalipse, capítulo 7. Eu quero me deter aqui com vocês a partir do verso 14 ao 17. Entretanto, eu quero ler a partir do verso 9, porque Apocalipse é glorioso demais e precisamos lê-lo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, para mostrar que a igreja de Cristo na terra nunca perdeu. A igreja de Cristo na terra jamais perderá. Nunca a igreja foi derrotada.
e jamais será. Nós sabemos do resultado. É como que se você pudesse ver um jogo de futebol e já saber do resultado. E se o resultado está a favor do seu time, você sabe que o placar final é a favor do seu time, mesmo quando o adversário faz um gol, você não teme, porque você sabe que a vitória é do seu time. Portanto, nós estamos numa vida cristã e a gente sabe do resultado final. E o resultado final é que a igreja é vencedora. Portanto, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no nosso coração, a gente sabe que, sobretudo, nós sairemos vencedores no final. Não por causa de nós, mas por causa daquele que venceu e nos fez mais do que vencedores. Então, vamos ler a partir do verso 9. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Diz assim o texto bíblico: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, de todas as nações, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, fale ao nosso coração nesta manhã, pela Tua palavra. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a Tua igreja é gloriosa, que o fim da história está nas Tuas mãos e o final está a nosso favor. O Senhor levará salvo todo o Teu povo para o reino celestial. O que nós acabamos de ler nesse texto é aquilo que nós vamos vivenciar. Nós aguardamos e nós te clamamos que esse texto se cumpra o mais breve possível, para o benefício nosso e o louvor da glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem muita gente que fica assustado quando vai ler Apocalipse. Eu já vi gente que falou: eu leio a Bíblia, pastor, mas quando eu chego em Apocalipse, eu começo de novo. Mas Apocalipse não é para a gente assustar. Na verdade, é um consolo para nós. Se nós tivéssemos a Bíblia e não tivéssemos o livro de Apocalipse, nesse tempo de pandemia entraríamos em caos mental, espiritual, emocional. Porque a gente não saberia o que poderia dar, qual o resultado disso tudo. Mas quando você se depara com o Apocalipse, traz um alento para o nosso coração. E o alento é que toda a história está governada por Deus. E a igreja do Senhor está protegida por esse Deus. Portanto, aconteça o que acontecer, passemos o que tivermos que passar,
no final de tudo, Deus será glorificado e a sua igreja será poupada, a sua igreja será resgatada, a sua igreja será salva. Não da turbulência, mas será salvo na turbulência. Portanto, quando nós lemos Apocalipse, a gente tem algumas certezas. Primeiro, a certeza de que ele governa a história. Não é um homem, não é uma pessoa, não é um partido político, não é os mais poderosos deste mundo, não são eles que governam a história. Quando você lê Apocalipse, você vê que quem governa a história é Deus. Ele é que dita, ele é que comanda, ele é que tem um propósito em tudo, e a história está caminhando para um ápice. E o ápice da história se dará na volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Receber honra, glória da igreja e também a condenação de todos os ímpios. Portanto, em primeiro lugar, eu vejo essa certeza. Em segundo lugar, eu tenho uma certeza de que a igreja não precisa de ficar assustada. Quando você lê Mateus 24, a Bíblia diz em Mateus 24 que quando essas coisas acontecerem, crise, rumores de guerra, pandemias, tantas coisas acontecendo, quando nós víssemos essas coisas, Mateus 24 diz que era para o nosso coração nos alegrar, porque o dia do encontro com o nosso Pai se aproxima. Portanto, tudo isso para a igreja é motivo de regozijo. É motivo de olhar e falar, Senhor, está perto o dia em que eu me encontrarei com o Senhor. Agora, para o ímpio, não. Para o ímpio é um desespero. Porque ninguém pagou o preço do seu pecado. Ninguém morreu por ele. E ainda que qualquer outra pessoa quisesse morrer pelos pecados dele, não adiantaria nada. Se o Cordeiro não pagou pelo pecado, pelo seu e o meu pecado, nenhuma outra morte é significativa e suficiente. Mas para a igreja é glorioso. Portanto, quando eu vejo Apocalipse, eu vejo que o diabo é derrotado. Eu vejo que o mundo está no controle do Senhor. Eu vejo que toda a história é o Senhor quem escreve. E eu vejo que Deus colocou o nosso nome, o nome do seu povo, no livro da vida. Eu já quero chamar a sua atenção que o que está no nome, o que está no livro da vida é o nosso nome. Não é o que fazemos. Não existe lá Alexandre que fez isso. Está o nosso nome. Porque Deus escreveu e colocou o meu nome, o seu nome no livro da vida, por mérito de Cristo. Consta a nossa presença lá, mas pelos méritos do nosso Salvador. Não há profissão lá. Não há aquilo que ele fez de bom, aquilo que ele fez de ruim. Não, apenas os nossos nomes. Porque a glória é toda do Cordeiro. Eu separei aqui algumas coisas para pensar nessa igreja gloriosa no céu. Meus irmãos, você precisa olhar para esse texto e receber desse texto encorajamento, esperança. Porque aqui não é o final da nossa história. Ainda que, vez ou outra, a gente sepulte quem a gente ama, vez ou outra isso acontece, mas não é o fim da jornada daquele que amou o Senhor e andou com o Senhor. Na verdade, será o começo de um tempo glorioso. Eu vejo aqui algumas coisas antes de entrar nos pontos. Primeiro que eu vejo é que essa igreja é inumerável, porque diz o texto bíblico que era uma multidão que ninguém podia enumerar. Há tantas vertentes para afirmar. Os 144 mil aqui são judeus, alguns afirmam. Outros afirmam, não, 144 mil é a nossa denominação, como algumas denominações acreditam, algumas seitas acreditam. Mas quem são esses 144 mil? Na verdade, o Apocalipse trabalha com simbolismo. 144 mil não aponta para um número de 144 mil pessoas, judeus, crentes, gentios. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte, que todos aqueles pelos quais Jesus morreu, todos eles serão salvos. É um número simbólico para afirmar que nenhum se perdeu. A sua totalidade se salvou. Jesus não deu a sua vida por alguém, e esse alguém se perdeu. Ele não deu a vida por alguém em vão. Todos aqueles pelos quais ele morreu foram salvos. E diz a Bíblia que havia ali os 144 mil, e havia uma multidão vestidas de vestiduras brancas,
que ninguém podia enumerar, porque é João que está recebendo essa revelação. Ele não pode contar, mas Deus sabe de cada um. Ele nos viu lá, ele nos viu. Portanto, esta igreja gloriosa é uma igreja inumerável. Segundo, é uma igreja universal, porque diz o texto bíblico no verso 9, diz que é uma multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas. Vocês se lembram da promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12 e em Gênesis 22? Deus falou com Abraão assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Abraão, Deus prometeu resgatar um povo, uma multidão. Aqui em Apocalipse a gente vê isso se cumprindo. Uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do Cordeiro. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. A terceira verdade que eu quero destacar a nível de introdução é que esta igreja é uma igreja honrada. Veja o verso 9. Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Esta igreja está recebendo honrarias diante do trono de Deus. Estamos em pé. A visão é que a igreja de Cristo está em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Portanto, ela é uma igreja honrada. Quarto, ela é uma igreja pura, porque diz o texto bíblico que, a Bíblia está dizendo no verso 9, vestidos de vestiduras brancas. Até hoje você pode usar essa analogia. Você vai, muitas vezes em alguns velórios, muita gente usa preto. Alguém que está vestido todo de preto, óculos escuros, é sinal de quê? Luto. E alguém que está vestido totalmente de branco? Uma figura para mostrar que aquele que está de branco está onde há vida, onde há pureza, onde não há trevas, não há morte. Portanto, a igreja de Cristo está vestida de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Em último lugar, esta igreja é vencedora. É uma igreja vencedora, porque diz a Bíblia que ela está em pé diante do trono de Deus. O diabo está derrotado. Se vocês lerem Apocalipse, o capítulo 6, vai falar da derrota, do julgamento dos ímpios. Vai falar sobre a derrota de Cristo em cima do anticristo. No Apocalipse 7, a igreja de Cristo é vencedora, não é derrotada. A igreja está em pé diante do trono de Deus. Então eu queria separar 3 coisas aqui, eu queria que vocês colocassem nos comentários aqui para mim, por favor. Coloquem aqui nos comentários, por favor. Primeiro lugar, a procedência desta igreja gloriosa. Primeiro lugar, vejam comigo a procedência desta igreja gloriosa. Olha o verso 13 e 14. Verso 13 e 14 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Presta atenção aqui. De onde é a nossa procedência? A igreja gloriosa no céu procede de onde? Como? Diz a Bíblia, é que é pós a grande tribulação. Aqui eu queria chamar a sua atenção, porque o verso 14 vai falar: são estes que vêm da grande tribulação. Porque é um equívoco muito grande em muitas mentes no nosso século, dizendo que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja será arrebatada, o que dizem, a igreja será arrebatada, virá a grande tribulação e depois Cristo voltará. Diante da Bíblia não é o que nós aprendemos aqui. A igreja passará sim pela grande tribulação. E eu vejo isso na Bíblia, em Daniel capítulo 12, Daniel foi um profeta muito escatológico, elaborou, traçou profecias a respeito do fim dos tempos, muitas delas incompreensíveis até hoje. Mas Daniel no capítulo 12, versículo 1, diz a Bíblia que haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, a profecia de Daniel 12 diz: naquele tempo será salvo o teu povo,
todo aquele que for achado inscrito no livro. Sabe o que Daniel está falando? Haverá uma grande tribulação, mas a igreja não será poupada da tribulação, mas ela será poupada na tribulação. Portanto, a notícia ruim é: passaremos por uma tribulação ainda pior. Mas a boa notícia é que Deus poupará a sua igreja na tribulação. Eu vejo isso se cumprindo, Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Marcos 13, 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. A grande tribulação será tão terrível que, se Deus não abreviasse, a Bíblia diz, ninguém se salvaria. Que Deus vai abreviar esse período para poupar a sua igreja. Portanto, o que a gente aprende aqui? Essa igreja gloriosa no céu é uma igreja que será poupada em meio à tribulação. Não é você que segura na mão de Deus. Há uma música que canta no mundo: segura na mão de Deus e vai. Não é eu que seguro e nem você. É Ele que segura nas nossas mãos. Passaremos pela grande tribulação, não é porque eu sou forte, capaz. Passaremos é porque Ele vai nos sustentar. Ele vai nos proteger. Ele vai nos carregar. Para que saiamos vitoriosos no final. Portanto, a primeira verdade, a primeira procedência dessa igreja gloriosa, que a gente vê no texto, é que ela passará pela grande tribulação, mas será poupada pelo Senhor. A segunda verdade que eu quero destacar aqui desta igreja gloriosa é a identidade dessa igreja. Coloca para mim aqui nos comentários. A identidade da igreja gloriosa. O verso 14 diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sabe qual que é a identidade desta igreja? A identidade desta igreja é que Cristo a purificou. As suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Aqui quebra qualquer orgulho, meu irmão. Aqui quebra qualquer pretensão, arrogância, soberba, porque na verdade a identidade dessa igreja é gloriosa, não existe nela mérito nela, o mérito é de Cristo, é o sangue que nos purifica de todo pecado. Na Páscoa, domingo passado, nós conversamos aqui, era o sangue no umbral da porta que salvava da morte o primogênito. Portanto, esta igreja não é, a igreja salva não é que arrota uma doutrina, que arrota a sabedoria. Não é essa igreja que a Bíblia está falando. A igreja salva aqui no texto bíblico, em Apocalipse, essa igreja gloriosa, é a igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus. É a igreja que está debaixo do seu senhorio. É a igreja que foi santificada, remida, salva, protegida, amada, cuidada por Ele. Portanto, o mérito, a honra, toda é de Jesus Cristo. A base da nossa salvação sempre foi Deus e sempre será o Senhor. Portanto, o sangue do Cordeiro exclui qualquer glória humana. Diz o texto bíblico: lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu queria te fazer uma pergunta: você está debaixo desse sangue? Suas vestes estão lavadas por este sangue? Pastor, como que isso acontece? Quando eu começo a entender que eu sou sujo. Sujo pelo quê? Sujo pelo pecado. Quando eu começo a entender que eu mereço da parte do Senhor o seu juízo. Eu mereço da parte do Senhor a sua condenação. Quando eu começo a reconhecer que nada há em mim que agrade ao Senhor, não há mérito em mim. Quando eu começo a admitir isso, eu falo: Senhor, eu sou pobre, eu sou pecador. Eu preciso de Cristo, para que Cristo purifique, para que Cristo me perdoe. Quando eu confesso que Ele é Senhor e Salvador da minha vida, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro.
continuo sendo um pecador, mas agora a punição do meu pecado vai toda recair em cima do Cordeiro, que morreu, ressuscitou e que voltará para buscar a sua igreja. Portanto, a identidade dessa igreja é uma identidade celestial, porque ela foi lavada pelo sangue de Cristo. Em último lugar, eu queria destacar com vocês a missão dessa igreja. Coloquem para mim nos comentários aqui, a missão dessa igreja gloriosa. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu vejo aqui 4 coisas. Primeiro, que a missão da igreja gloriosa, na glória, é adorar ao Senhor. A gente percebe no texto que nós estamos diante do trono, o servindo de dia e de noite. Portanto, a adoração, isso que a gente fez aqui agora no início da nossa escola dominical, na verdade é um prelúdio daquilo que nós vamos fazer no reino celestial para sempre. A adoração, ela se estende à nossa vida com Deus. No céu, 1 milhão de anos, 2 bilhões de anos, a gente estará adorando ao Senhor. Não preocupa não, porque já falaram comigo assim, vai ser chato. Porque adorar 24 horas, para todo sempre, vai ser a coisa mais gloriosa que você já sentiu e vivenciou na sua vida. Porque Deus tirará de nós tudo aquilo que o pecado fez. E nós vamos adorá-lo agora com um novo corpo santo, restaurado. Um novo corpo não manchado pelo pecado. Agora nós poderemos adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, a missão da igreja no céu vai ser adoração. Segundo, comunhão, porque diz o texto bíblico, quando você olha a partir do verso 15, e os servem dia e noite no seu santuário. A igreja desfrutará no reino celestial de comunhão. Portanto, aquilo que a gente vivencia aqui, manchado pelo pecado, tentamos ter uma comunhão a melhor forma e a melhor possível, mas aqui o pecado ainda rege. Ainda somos egoístas, ainda somos avarentos, ainda temos atritos, mas no céu não. No céu a igreja desfrutará de uma comunhão plena, absoluta. Uma comunhão que jamais, por um segundo, nós desfrutamos nessa terra. Lá vai ser uma comunhão preciosa. Lá não vai ter irmão invejando o irmão. Lá não vai ter irmão falando mal de irmão. Lá não vai ter gente criticando gente, ofendendo gente, machucando gente. Lá nós seremos um povo. O povo lavado pelo sangue de Cristo. Terceira verdade que eu vejo aqui é a ausência de sofrimento. Porque diz a Bíblia, o verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Fome, sede, calor, não existem mais. Acabou. Lá no céu, esta igreja gloriosa desfruta de tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer para ela. E por último, e eu termino aqui esta minha palavra, a igreja vai desfrutar de plenitude de vida. Se vocês perceberem, o verso 17 diz, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Sabe o que a Bíblia está falando? Que lá no céu, o nosso pastor será o Senhor Jesus. Ele vai pastorear o seu rebanho e ele vai conduzir o seu rebanho ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, meu irmão, nós todos teremos um pastor em comum no céu, que será o Cordeiro que venceu. Ele vai nos apacentar, cuidar da sua igreja como ninguém jamais cuidou. E por fim, diz o texto bíblico, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A palavra toda aqui, no grego é cada. E Deus lhes enxugará dos olhos cada lágrima. Por quê? No Salmo 56, versículo 8, a Bíblia diz assim, contaste os meus passos, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Presta atenção.
Lá em Salmo 56 diz a Bíblia que Deus recolheu as nossas lágrimas no seu odre. Agora aqui em Apocalipse, Deus enxugou, Deus secou cada lágrima. Portanto, o que me ensina aqui uma lição preciosa. Aqui neste mundo, a gente chora. E cada lágrima nossa o Senhor vai recolhendo. Salmo 56, verso 8. Ele recolhe até o momento que Ele vai secar. Ele vai enxugar essas lágrimas. Porque diz o texto bíblico que Deus lhes enxugará dos olhos cada lágrima. Mostrando para mim e para você o seguinte: dor é uma característica exclusiva desse tempo que você e eu vivemos. Porque lá no céu não existirá dor. E se não há dor, não haverá razões para chorarmos. As nossas lágrimas estariam e serão secadas para todo sempre. Portanto, 3 advertências aqui, 3 coisas eu quero destacar. Primeiro, que esse texto é uma advertência para mim e para você. Tempos difíceis estão pela frente. A grande tribulação, a igreja passará por ela. A segunda verdade é que mesmo sabendo que nós vamos passar por ela, nós temos uma segurança. Qual é a segurança? Que o sangue do Cordeiro vai nos proteger. E por último, nós teremos uma recompensa. Diante desse texto, nós vemos que a igreja nunca vai perder. Nunca perdeu, a gente não perde e jamais perderemos. Que a igreja nunca será derrotada, mas que a igreja é mais do que vencedora. João nos viu no céu. Esses de vestiduras brancas somos você e eu. Portanto, não se desespere. Não se atemorize. Creiamos no Senhor. Depositemos nele toda a nossa confiança, a nossa esperança. Porque aqui é passageiro. Mas lá será eterno. Para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Dá para a gente cantar mais um hino? Dá? Vamos cantar mais um louvor aqui com a turma. Se eu não falei, meus irmãos, alguns nomes aqui, coloquem para mim, que aí eu vou falar daqui a pouquinho para a gente encerrar, tá bom? Irmãos, nós vamos juntos cantar o cântico. Louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. É
excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar e encerrar a nossa EBD, mas eu queria agradecer vocês aqui que nos acompanharam na nossa transmissão aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A Patrícia, esposa do pastor Eudes, está aqui acompanhando. Tudo bem, Patrícia? Com você, com Eudes. Não tem hoje a live aí, não? Como é que tá? Deixa eu ver, ó. A Áquila Mendes. A Andresa, eu já havia falado o nome dela. O Eudes está falando que o meu avô está vendo. O Gedival está assistindo aí? Abraço, viu, seu Gedival? Que coisa boa. Maria Helena, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Que horas começa a sua live aí, pastor Eudes? Hoje não vai ter a EBD? Fala para mim. Michele Monteiro, a Cátia Ruriz, Thaís Xavier, Henrique. Acho que essa turma eu já falei. A Vera eu não havia falado. Seja bem-vinda, Vera. Deixa eu ver mais aqui. Hã? Maria Helena, sua mamãe? Tá aqui, rapaz, você trouxe a família, hein? Que coisa boa. Eu acho que eu falei todos os que estão aparecendo aqui para mim. Pessoal, vocês são todos bem-vindos. Nós temos aqui 53 pessoas conectadas aqui na nossa transmissão. Que o Senhor te abençoe, viu? Não esqueça que hoje à noite nós temos o nosso culto, 7h30. Então, 7h30 você já pode ficar preparado aí no seu computador, no seu celular, que a gente vai iniciar, se Deus permitir, a nossa transmissão. Vamos orar? E depois da oração fica então encerrada a nossa EBD. Deus de toda graça e de toda bondade, foi o Senhor quem redimiu, salvou e pagou o preço pela tua igreja.
Nós te louvamos porque nesta manhã o Senhor nos lembrou, ó Pai, que o nosso futuro é glorioso na Tua presença. Nós desfrutaremos de um tempo com o Senhor inigualável, incomparável. Um tempo esse que os nossos olhos não podem ver, o nosso coração não pode imaginar aquilo que o Senhor reservou para cada um dos Teus servos nessa terra. Então, ó Deus, nós te pedimos para que o Senhor enche o nosso coração de alegria, regozijo e esperança, de que o Senhor é o nosso protetor, é o nosso Senhor e vai nos levar salvo para o reino celestial. Portanto, Senhor, aqueça o nosso coração, nos dê esperança, força e proteção para vivermos tudo o que tivermos que vivenciar nessa terra, para cumprir a Tua palavra, mas sobretudo, que o Senhor seja glorificado. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique em paz até a noite, se o Senhor assim permitir. Clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei.